E aí, beleza? Vamos supor que você precise dimensionar um eixo sujeito a fatores de concentração de tensão em função da geometria, como mudança de diâmetro para acoplar os rolamentos e rasgos para encaixar o anel elástico. Eu vou considerar que esse eixo recebe da engrenagem uma potência de 5 kW, que essa distância maior é 300 mm, a distância menor é 200 mm e o diâmetro primitivo da engrenagem é 240 mm. Então, considerando uma potência de 5 kW, que seja equivalente a 5 vezes 10 a sexta newton vezes milímetros por segundo. Eu estou convertendo para milímetros porque depois os valores da tensão de escoamento vão estar em megapascal. Que a rotação seja de 1.500 rotações por minuto. Diâmetro primitivo da engrenagem de 240 milímetros. Para definir o torque, você pode considerar 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. O torque vai ser de 31.831 newton vezes milímetros, com um ângulo de pressão de 20 graus, considerando aí uma engrenagem padronizada. Então essa força normal pode ser decomposta em força tangencial e força radial. Considerando que a força tangencial é igual ao torque dividido pelo raio, a força tangencial vai ser de 265 newtons. E a força radial vai ser igual à força tangencial vezes a tangente do ângulo de pressão. Então, para uma força radial de 96 newtons, considerando aqui o eixo com 300 mm, 200 mm e a força radial de 96 newtons, a gente encontra aqui pelo momento de A as reações de RA e RB. Fica definido aqui que o momento máximo vai ser de 11.520 newton vezes milímetro, e aqui a gente já tinha definido que o torque é de 31.831 newtons vezes milímetro. Usando como referência o livro do Robert Mott, nesse caso, para eixos e engrenagens, ele recomenda usar o aço SAI 1040, a tensão de escoamento de 490 MPa e a resistência à tração de 552 MPa. A tensão de escoamento é designada como SY e a resistência à tração é designada como SUT. Na página 206, ele recomenda a utilização de um fator de segurança entre 2 e 2.5 para projetos de elementos sob carregamento dinâmico. Então eu vou considerar aqui um valor para o fator de segurança como 2,25. Na página 300 do livro do Shigley, ele recomenda o valor de S'(E), que é o limite de endurance de espécime de teste de viga rotativa, como sendo 0,5 do valor do SUT. Então S'(E) vai ser 276 MPa. Considerando o fator de segurança de 2,25 com uma tensão de escoamento de 490, a tensão admissível vai ser 218 MPa. Na página 381 do livro do Shigley, ele dá aqui as fórmulas para calcular a tensão normal média e a tensão cisalhante média, usando um fator Kf e um fator Kfs, que são os concentradores de tensão. Então, isolando esse D, eu vou estimar o diâmetro da barra em função da tensão admissível. Na página 387 do livro do Shigley, na tabela 7-1, ele define para filete de ressalto um fator Kf de 1,7 para flexão e Kfs de 1,5 para torção. Então aqui no diâmetro definido pelo momento eu vou usar um Kf de 1,7 e no diâmetro definido pelo torque eu vou usar um Kfs de 1,5. Para as tensões normais a gente encontra um diâmetro de 9,2 e para as tensões cisalhantes a gente encontra um diâmetro de 10,3. Porém aqui essas tensões estão separadas. Se for para analisar o diâmetro em função das tensões combinadas, a gente pode fazer por von Mises, sem os critérios dos fatores de concentração de tensão. Então, com a raiz cúbica de 32 sobre π vezes a tensão admissível, vezes a raiz do momento ao quadrado mais 3/4
do torque ao quadrado, a gente chega num diâmetro de 11,2 milímetros, considerando as tensões combinadas, mas ainda sem os fatores de concentração de tensão. Então esse vai ser o diâmetro de referência para a gente começar a fazer os cálculos para ir refinando os resultados. Para a próxima estimativa, a gente vai usar o critério de Goodman, onde a gente ainda tem aqui o fator de segurança, o concentrador de tensão das forças normais, o concentrador de tensão do torque, o SUT, que é o limite de resistência à tração, e esse SE que a gente vai ter que calcular. Então, para definir o valor de SE, que é o limite de resistência à fadiga, a gente vai começar aqui pelo fator Ka. Na página 305 do livro do Shigley, ele define o fator de superfície Ka como sendo A vezes SU elevado a B. O A e o B são fatores que ele dá na tabela 6-2, onde, se você considerar que o nosso eixo é usinado, então você vai ter para o A um fator de 4,51 e para o B um valor de menos 0,265. O valor de Ka vai ser A vezes SUT elevado a B. Então, conforme os valores da tabela, o valor vai ser 0,85. Na página 306, o fator de tamanho KB, ele é definido por essa fórmula. Então, como o nosso diâmetro foi estimado em 11,2, a gente vai usar entre 2,79 e 51. Então, a gente vai usar essa fórmula, que vai ser o diâmetro D de 11,2, que é uma primeira iteração estimada, dividido por 7,62 elevado a menos 0,107. O valor de KB fica sendo 0,96. Na página 308, o fator de carregamento Kc é definido por esses valores, mas ele te dá aqui uma nota no rodapé, dizendo que Kc deve ser igual a 1 quando a rotação for combinada com outras tensões, tais como flexão. Então, eu vou colocar aqui que Kc é igual a 1. Na página 309, Kd é uma função da temperatura, onde St sobre SRT é um valor tabelado. Na tabela 6.4, considerando aí uma temperatura ambiente de 20 graus, a gente pode ter o nosso Kd definido como sendo 1 também. Aqui Kd é igual a 1 também. O fator de confiabilidade está na página 311, que é o KE, e ele tem essa fórmula 1 menos 0,08 vezes ZA, e esse ZA é um valor tabelado. Então, aqui na página 311, na tabela 6.5, estimando uma confiabilidade de 90%, a gente vai ter o fator ZA de 1,288, que vai dar um fator de confiabilidade KE de 0,897, que eu vou arredondar para 0,9. KE é igual a 0,9. Então, multiplicando todos esses fatores, o valor de SE, que é o limite de resistência à fadiga, vai ser de 203 MPa. Então, com isso, a gente chega num diâmetro de 15,8 milímetros. 15,8 é onde o rolamento vai montar e o encosto do rolamento vai bater num diâmetro de 19 milímetros. Agora, considerando que aqui no eixo eu tenho ranhuras para fixação do anel elástico, vou considerar que esse valor de R é 0,6 milímetros de arredondamento e esse valor de D' vou considerar como sendo 18 milímetros. Então, fazendo aqui a razão entre eles, R' sobre D' vai dar 0,6 sobre 18, que vai ser 0,03. O diâmetro de 19 pelo diâmetro de 18 vai dar uma razão de 1,05. Então, considerando nessa tabela o esforço de momento, Kt igual a 2,4 para o esforço de momento. E na tabela A13-15 para esforço de torção, aqui em 0,03 eu estou estimando na linha de 1,05 um KTS de 1,7. Então esse é o concentrador de tensão de torção. Agora a gente pode usar a equação da asma elíptico para refazer os cálculos. Então N a gente já sabe que é o fator de segurança. O novo KF vai ser 2,4. O momento a gente já tinha calculado, que é esse valor aqui. O SE a gente já tinha calculado. O novo KFS é esse valor aqui. O torque a gente já tinha calculado. E o SI é a tensão de escoamento do material. Então, substituindo todos os valores, a gente chega aí num diâmetro final de 15,6 milímetros para o diâmetro mínimo.